Fala galera, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos. Aqui é o professor Otávio Carvalho. Você que está em casa, que não está matriculado em um cursinho online, que não está em um cursinho presencial, que já terminou o ensino médio e está precisando de diretrizes para te ajudar a alcançar resultado no Enem, eu vou te mostrar vários passos, várias dicas e como você pode montar um planejamento para estudar sozinho. Eu já aproveito para te pedir que, se você gostar do vídeo, gostar das dicas, deixa um like aqui e se inscreve no canal do professor Otávio Carvalho. Várias dicas aqui de como melhorar o seu resultado, potencializar o seu desempenho e muitas aulas de matemática também para você alcançar uma nota fantástica em matemática, quem sabe mais de 800 pontos. Então vamos lá, olha só. Como estudar sozinho? Você precisa inicialmente pensar nesses 5 pilares aqui que vão dar sustentação ao seu estudo. Primeiro, você tem que definir qual vai ser o ambiente que você vai estudar. Se você vai estudar em casa e você tem em casa um ambiente propício para estudos, ou seja, uma escrivaninha com um lugar para você colocar seus livros, o computador ou o telefone para assistir às aulas, se você já tem isso, ótimo. Se você não tem, você precisa arrumar isso, organizar isso. Eu sei que tem gente que mora em apartamento, em casa com muita gente, que a família é grande, que você não tem espaço próprio para o estudo, mas você vai ter que adaptar de alguma maneira aí para você conseguir desenvolver o seu estudo bem, tá? É muito importante que você, quando for estudar, não tenha distrações externas. Então, televisão, barulho, gente conversando, filho gritando, mãe reclamando. Isso não vai te ajudar de jeito nenhum. Então, se você tem barulhos e sons que tiram sua atenção, pense que você pode estudar ouvindo música, tá? Eu aconselho uma música instrumental, música clássica, porque isso até ajuda você a se concentrar, né? E abafa os barulhos externos, né? Os outros ruídos. Então, primeiro, focar no seu ambiente. Você tem que ter um ambiente próprio para estudo. Depois, rotina. Se você vai estudar sozinho, você precisa estabelecer uma rotina. Porque quem está fazendo um cursinho presencial, ou quem está no terceiro ano do ensino médio, já tem essa rotina porque tem que respeitar horários, né? Quem está fazendo cursinho online já tem uma flexibilidade maior desses horários. Mas quem vai estudar sozinho tem que encontrar uma rotina. Talvez você trabalhe de manhã e à tarde, então você vai ter que montar essa rotina à noite. Talvez você não esteja trabalhando, então você vai definir em que momento que você vai ter essa rotina. Nessa rotina aqui, o que eu costumo dizer para os meus alunos são 8 horas, tá, galera? Então você precisa ter 8 horas líquidas de estudo por dia. Líquidas, tá? Não brutas, líquidas. Ou seja, eu não estou contando aquela paradinha para o café, para o lanche, para o almoço, para esparecer um pouquinho. Estou falando de 8 horas de estudo. Como você vai ter que assistir aulas, né, em várias disciplinas, você pode colocar essas aulas aqui dentro dessas 8 horas. Mas as aulas não podem ser 4 horas de 8, né? Então, você vai ter que fazer esse balanceamento para você encontrar um tempo líquido de 8 horas de estudo. Depois disso, cronograma. O que é o cronograma? Quando eu falo cronograma, eu não estou falando ainda em planejamento, tá? Eu estou falando de você definir quando você vai fazer as provas e pensar isso mês a mês. Então, vamos supor que você vai fazer a prova daqui a 6 meses. Você vai ter que montar um cronograma de estudos em cima desses 6 meses que você tem para estudar. Se você tem 1 ano, você vai montar o cronograma de estudos em cima desse 1 ano que você tem para estudar. O cronograma nada mais é do que pegar todas as matérias das áreas de conhecimento e dividir isso durante os meses que você vai ter que estudar. É óbvio que esse cronograma ele não é estático. E quando eu for mostrar o planejamento para vocês vão ver que a cada mês você vai fazer uma revisão disso, sobre o que você já estudou, o que você pode puxar, o que você vai ter que repetir, tá? Mas é importante você inicialmente ter um parâmetro, né, de falar assim, olha, eu vou estudar então no primeiro mês estatística e probabilidade em matemática. No segundo mês eu vou estudar matemática básica e análise combinatória. No terceiro mês eu vou estudar funções. E assim, você tem que definir esse cronograma inicialmente para você não partir do zero sem nenhum rumo, né? É muito importante você saber aonde você quer chegar, tá? Porque quando você sabe aonde você quer chegar, você consegue montar uma rota até esse destino final. Se você não sabe aonde você quer chegar, você não consegue montar essa rota.
Então, o cronograma ele se baseia nisso. Aonde eu quero chegar? Eu quero estudar para o Enem desse ano, então eu tenho tanto tempo. Não, eu vou estudar para o Enem do ano que vem, então eu tenho mais tempo. E aí você vai adequar o seu cronograma a esse tempo de estudos que você vai ter. Tá bom? Canal. O que é o canal que eu trago aqui? Ó? Muito importante, tá, galera? Se você vai estudar sozinho em casa, é porque você não está frequentando nenhuma aula presencial, nenhum cursinho online. Então, eu estou partindo do princípio que você não comprou nenhuma plataforma online, tá? Não adquiriu nenhum curso. E aí você vai ter que estudar através das aulas que estão grátis lá no YouTube, né? O YouTube Edu, que tem só aulas, inclusive aqui no canal do professor Otávio Carvalho, várias aulas especiais de matemática com foco no Enem. Então, puxando a sardinha para o meu lado, o canal de matemática que você vai estudar sozinho vai ser o meu, tá? E nas outras matérias você vai definir. As aulas de física eu vou assistir todas no canal do professor fulano. As aulas de química eu vou assistir todas no canal do professor fulano. Por que isso? Por que definir um canal? Eu sei que muita gente fala assim, poxa, mas a Maria explica análise combinatória melhor e o Otávio explica estatística melhor. Eu queria ver a aula de um e depois ver a aula do outro. Não. Se você começa a fazer isso, você vai desestabilizar o seu cronograma, tá? E aí você não vai seguir uma rotina de estudos linear. Eu preciso que você esteja controlando o seu estudo. E quando você foca num canal e vai assistir todas as aulas, estudar todas as disciplinas através daqueles canais, né? Um para cada matéria, óbvio, um para cada área de conhecimento, você vai ter um resultado melhor, tá? Confie em mim. O que atrapalha muito quem vai estudar sozinho é na hora que o cara vai estudar, ele fez o cronograma dele. Aí ele olha lá no cronograma, aí ele fala assim, hoje eu tenho aula de História do Brasil Independência, então eu vou ter que estudar todo o contexto da independência do Brasil. Aí ele vai lá pro YouTube e vai procurar as aulas de independência. Não vai rolar, galera, não vai rolar. Você tem que definir esses canais antes de começar a estudar, tá? Quando você montar o seu cronograma, você já vai colocar lá História, tal, Geografia, tal, Química, tal, Matemática, Professor Otávio, Física, tal, e assim por diante, tá? Preciso que você faça isso. E por último, você vai montar o seu planejamento. Eu não falo que o planejamento seja o mais importante aqui, porque sem os outros não vai adiantar o planejamento. Mas o planejamento é o que eu vou detalhar aqui com mais especificidade, tá? Então eu vou detalhar o planejamento para vocês do passo a passo que você vai ter que fazer. Olha só, segue essas dicas. Você vai estudar sempre 2 matérias por dia, tá, galera? 2 matérias por dia. Então você vai selecionar, na hora de fazer o planejamento, você já tem o seu cronograma, viu? Lembra que você fez o cronograma. Então, vamos supor, em julho, matemática eu tenho que estudar função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial. Eu tenho que estudar 3 funções aqui, eu já defini isso no meu cronograma. Nas 2 matérias por dia que você vai estudar, você vai colocar lá as funções em cada uma das 4 semanas do mês. Você vai montar esse planejamento bonitinho, as 4 semanas, o que você vai estudar todo dia. Cara, isso aqui faz muita diferença, galera. Isso vai te tomar um tempo inicial, mas o nosso cérebro, a nossa mente, ela funciona melhor quando a gente organiza as nossas ideias. É como se você estivesse programando a sua mente, quando você está montando o planejamento, para aquilo que você vai estudar. E aí, quando você for estudar lá na frente e cumprir todo aquele planejamento que você fez, o seu resultado vai ser muito melhor, porque a sua mente já está esperando aquela informação chegar. Se você deixa para definir o que vai fazer todo dia quando acorda, não sabe ainda o que vai fazer, você não vai sair do lugar. Você vai patinar e não vai sair do lugar, tá, galera? Então, 2 matérias por dia. Otávio, mas aí como que eu vou definir a matéria que eu estudo mais e a que eu estudo menos? Você vai definir através do PRD, tá? Olha só, o que é PRD? P de peso. Então, qual matéria tem mais peso no seu curso? R de recorrência. As matérias que mais caem em cada disciplina. E D de dificuldade. Quanto mais alto for o PRD, mais você tem que estudar aquela matéria. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você queira fazer engenharia. Você pretende prestar o Enem para engenharia.
Em engenharia, matemática tem um peso maior do que ciências humanas, na maioria das faculdades, né? Lá no SISU, cada faculdade estabelece um peso diferente para cada área de conhecimento. Então, algumas faculdades dão o mesmo peso para 5, né? As 4 áreas de conhecimento mais redação, ciências humanas, naturezas, linguagens e matemática e redação. Outras não, dependendo do curso. Vamos supor, a lógica é que ciências da natureza tem um peso maior quando o curso é medicina. Se você vai fazer engenharia, matemática vai ter um peso maior. Se você vai fazer direito, ciências humanas vai ter um peso maior. Você vai conferir isso nas faculdades que você vai prestar, né? Mas a regra geral é essa. Então você determina esse peso. Ah, a matéria que tem mais peso para mim é matemática. Matemática tem mais peso do que química, então eu vou estudar mais matemática. Só que você tem que analisar isso aqui, ó, em um conjunto, né? Você tem que estar sempre observando recorrência e dificuldade. Por quê? Porque senão a gente deixa de estudar o que a gente tem mais dificuldade. E isso é um dos pecados do reprovado, tá? Todo reprovado deixou de estudar o que ele tinha dificuldade. Por isso que ele foi reprovado. Todo aprovado estudou aquilo que ele tinha dificuldade. Por isso que ele foi aprovado. Isso é fato, isso é científico, tá, galera? Então você vai definir a partir do PRD. Beleza, Otávio, mas aí esse mês eu estou estudando função de primeiro, segundo grau e exponencial. Como que eu vou dividir isso? Vamos ver, o peso é matemática, é o mesmo peso. A recorrência, a função de primeiro grau cai muito mais do que segunda e exponencial. Então você vai estudar mais dias de função de primeiro grau. Mas aí você fala, mas eu tenho mais dificuldade em exponencial do que de segundo. Então você estuda primeiro grau, exponencial com menos dias e segundo grau com menos dias ainda, tá? Eu quero que você monte assim o seu planejamento, ok? Simulado semanal. Caramba, isso aqui é importante demais. Você tem que fazer simulado toda semana, galera. Uma semana você faz o simulado do dia 1, na outra semana você faz o simulado do dia 2. Dia 1, dia 2, dia 1, dia 2. Você vai fazer simulado toda semana. E depois que você faz o simulado, eu quero que você destaque o mesmo dia para fazer o simulado. Os melhores dias são sexta, sábado e domingo, né, galera? Os melhores dias para você fazer isso são na sexta, no sábado e no domingo. Se você faz o simulado na sexta, no sábado você vai fazer uma autoavaliação. Ou seja, você vai pegar as questões do simulado, vai olhar lá no gabarito, vai ver as que você errou, e nessas questões que você errou, você vai colocar isso num caderno, vai montar uma planilhinha num caderno, que você vai anotar aquilo toda semana dos seus erros. Errei essa questão de matemática, a matéria era análise combinatória, e eu errei por quê? 1, 2 ou 3. Não deu tempo de eu fazer, eu não sabia a matéria, ou eu errei por falta de atenção. Um dos 3, tá? Você sempre vai marcar isso. Isso é importante demais para depois, quando você faz isso todo simulado, você vai fazer os seus ciclos de revisão. Como que vai funcionar isso? Você vai, depois que você monta a autoavaliação, vamos supor que você fez o simulado aqui, ó, você fez o simulado hoje, tá? Daqui 3 semanas você vai revisar os erros que você marcou, que você encontrou. Como que você revisa isso? Teoria, então você volta na teoria e você faz 5 exercícios, tá? Se você errou permutação, você encontrou o erro de permutação. Daqui 3 semanas, você vai voltar em permutação, estudar a permutação de novo, fazer 5 exercícios. 2 fáceis, 2 médios e 1 difícil, tá? Acertei, beleza, acertei os 5, eu consigo me lembrar dessa matéria, você vai passar isso para um ciclo de 6 semanas. Depois de 6 semanas, você vai voltar a revisar aquilo. E aí você vai ficar revisando isso de 6 em 6 semanas. Se você errou um dos 5 exercícios, você mantém ele de 3 em 3 semanas. Você vai ver que você vai ter que ter um dia por semana só para fazer revisão. Então, se você faz o simulado na sexta e faz a autoavaliação no sábado, no domingo, toda semana você vai fazer revisão daquelas matérias que você errou nos simulados, tá? Importante demais, porque isso previne o erro crônico. O que é o erro crônico? O que você erra uma vez, você erra 2, você erra 3, você erra 4, você erra 5. Você repete o erro. Por isso que chama erro crônico. E o que 95% dos alunos fazem? Não revisam o erro. Então você nunca para de errar aquilo ali que você errou uma vez, tá? Quando você faz essas revisões,
Revisão de simulado. Faça a revisão de simulado, faça a revisão de erros, que você não vai errar na hora da prova. Tá bom, galera? E essa receita aqui vai te levar ao sucesso e você pode sim conseguir a sua aprovação estudando sozinho em casa. Se você gostou, se inscreve no canal para continuar recebendo dicas, deixa seu like aqui, compartilha com os amigos e continue estudando, hein? Um grande abraço!